Texto corrido, narrativo, denso, sem tópicos, sem destaques, pronto para copiar e colar, focado na Sauber preparando um acerto agressivo para o GP de Jeddah e como isso molda expectativas, tensões e riscos. A expectativa em torno da Sauber para o GP de Jeddah crescia de maneira silenciosa, quase clandestina, como se dentro das garagens da equipe houvesse algo mais do que simples ajustes de rotina. Era como se uma aposta estivesse sendo feita, não apenas na performance do carro, mas no próprio futuro do projeto que vinha se transformando desde o início do ano. À medida que os engenheiros chegavam ao circuito, circulavam rumores de que a Sauber havia decidido abandonar a postura conservadora que marcará suas últimas etapas e apostaria em um acerto extremamente agressivo, desenhado especialmente para as características únicas da pista saudita. Esse tipo de decisão nunca era simples e sempre carregava um certo grau de ousadia, mas naquele momento, parecia ser exatamente o que a equipe estava disposta a fazer. Jeddah era um circuito que não perdoava hesitação. Um traçado veloz, estreito e de muros próximos, onde o piloto precisava confiar completamente no carro para buscar os limites. Era também uma pista em que o acerto aerodinâmico fazia toda a diferença, sobretudo em relação à estabilidade em alta velocidade. Por isso, quando a Sauber decidiu apostar em uma filosofia mais radical, ninguém dentro da Fórmula 1 ficou realmente surpreso, mas ficou atento. A equipe sabia que, para se destacar, precisava arriscar. E a cidade saudita, com suas curvas rápidas e longas retas, oferecia um palco perfeito para tentar algo fora do padrão. A ideia central da Sauber era simples, mas ousada: maximizar a velocidade em todas as seções de alta, reduzir o arrasto ao mínimo possível e confiar que seus pilotos conseguiriam lidar com o comportamento mais instável que naturalmente surgiria. Não era uma estratégia feita para pilotos inseguros. Era uma abordagem que exigia coragem, precisão e capacidade de entender o limite sem ultrapassá-lo. Para os engenheiros, era uma questão de matemática e aerodinâmica. Para os pilotos, era uma questão de bravura. E para os rivais, era um alerta de que a equipe estava cansada de ficar na zona de conforto. Em reuniões internas, discutiu-se que o carro precisaria se comportar de maneira quase desconfortável em trechos de baixa velocidade. As curvas lentas seriam sacrificadas em nome da máxima eficiência nas zonas rápidas. O objetivo era ter um carro que serpenteasse por Jeddah como se fosse parte natural do asfalto. E isso significava uma dianteira mais solta, um fundo mais livre, e um risco maior de instabilidade lateral, algo que poderia tanto render voltas brilhantes quanto provocar sustos intensos nos treinos. Para a Sauber, no entanto, o risco fazia parte do plano. A equipe estava ciente de que a temporada havia exigido decisões assertivas. Não bastava apenas seguir o fluxo. Era preciso criar momentos de ruptura, situações em que a equipe pudesse surpreender adversários mais fortes. O acerto agressivo era essa tentativa. Era o ponto em que eles decidiram confiar no trabalho feito ao longo de semanas de simulação e nos dados que indicavam que o carro, mesmo limitado em algumas áreas, poderia render muito nesse tipo de traçado se fosse libertado das amarras tradicionais. Nos bastidores, comentou-se que parte da decisão vinha também do desempenho recente da equipe. Havia a sensação de que a Sauber estava em evolução, mas ainda presa em um patamar mediano. As últimas corridas demonstraram consistência, porém não mostraram aquele brilho necessário para atrair atenções. Esse acerto para Jeddah era uma declaração de intenção. A Sauber queria mostrar que estava preparada para disputar com mais agressividade, não apenas sobreviver. Era quase como se a equipe dissesse ao mundo que, se não pudesse vencer pela força, venceria pela ousadia. Os engenheiros estavam divididos entre cautela e entusiasmo. Nas telas dos computadores, os gráficos mostravam ganhos significativos em velocidade de reta e estabilidade nas curvas de média. Mas também mostravam um aumento claro na sensibilidade do carro, especialmente em trechos onde qualquer desalinhamento poderia causar perda de controle. Os pilotos teriam que lidar com um comportamento mais nervoso, e isso exigiria preparo mental e confiança absoluta no equipamento. Era como entregar uma espada afiada, poderosa nas mãos certas, perigosa nas mãos erradas. À medida que o fim de semana se aproximava, a discussão se concentrava nos dois extremos possíveis. Ou a Sauber surpreenderia com tempos competitivos, ou enfrentaria um carro mais difícil do que o previsto, especialmente em condições variáveis. Esse era o tipo de aposta que equilibrava sonho e risco. Mas a equipe estava confortável com essa equação. Afinal, na Fórmula 1, equipes que não arriscam acabam condenadas ao meio do pelotão. Ao longo das conversas internas,
Ficou claro também que os pilotos haviam sido consultados exaustivamente. Ambos entenderam que esse acerto não era uma tentativa desesperada, mas uma estratégia calculada. Sabiam que precisariam extrair o máximo logo nos treinos livres para identificar o ponto ideal entre agressividade e controle. A margem para erro seria mínima. No entanto, havia confiança. A Sauber acreditava que seus pilotos estavam no nível necessário para lidar com um carro no limite. Durante as simulações noturnas, o clima era de concentração total. Os engenheiros monitoravam cada variação milimétrica no comportamento do carro. O acerto começava a tomar forma não apenas como um conjunto de mudanças aerodinâmicas, mas como uma filosofia de corrida. Era quase como se a equipe inteira estivesse colocando energia em uma única direção. Criar algo competitivo o suficiente para permitir que seus pilotos atacassem a pista com ousadia. A pressão sobre a Sauber não era menor do que sobre as grandes equipes. Afinal, um acerto arriscado, se falhasse, poderia comprometer toda a estratégia do fim de semana. Mas havia uma compreensão interna de que sem ousadia não haveria avanço. Jeddah era um circuito que recompensava a coragem tanto quanto castigava o erro. E a Sauber estava disposta a jogar nesse tabuleiro arriscado. Enquanto outras equipes seguiam caminhos mais tradicionais, ajustando seus carros dentro de margens confortáveis, a Sauber se afastava dessa postura. Decidia, de maneira clara, que o GP da Arábia Saudita seria um momento de ruptura, uma oportunidade de mostrar evolução além do que os números sugeriam. Havia uma crença quase emocional no potencial do carro quando liberado de limitações aerodinâmicas convencionais. À medida que os primeiros mecânicos chegavam à pista durante o amanhecer de quinta-feira, era possível perceber a energia diferente nos boxes da Sauber. Todos pareciam conectados à sensação de que algo importante estava sendo tentado. Nada era garantido, mas tudo era possível. E isso, para uma equipe que buscava construir um novo capítulo em sua história, era exatamente o que precisavam: a chance de surpreender. Com o acerto agressivo definido, restaria ao carro e aos pilotos traduzirem esse risco em performance. A engenharia havia feito sua parte. As simulações sugeriam que a aposta fazia sentido. Agora, a pista diria se a ousadia seria premiada ou se a equipe teria que lidar com os efeitos colaterais de uma escolha corajosa demais. Mas uma coisa era certa: Jeddah não veria uma Sauber tímida. Veria uma equipe que decidiu, finalmente, mostrar ao mundo que estava pronta para correr não com medo de errar, mas com vontade de vencer.